Olá você, estamos aqui mais uma vez com o programa Ponta Esquerda. Mais uma vez aqui no nosso bate-papo. Volto a dizer, ainda não tem a cervejinha da mesa, ainda não tem a bancada, mas vai ter aqui a cervejinha, o torresminho. Sabe-se lá, né? Que a gente reproduziu a mesa de bar. Tá chegando, tá chegando. Mas vamos chegar lá. Da semana passada para cá, temos inúmeros fatos novos no futebol nacional e internacional. A começar, afinal de contas, a final da Libertadores vai ser no Chile ou não vai ser no Chile? Segundo o Campeonato Brasileiro, quem achou que o Grêmio ia baixar a bola, que o Flamengo ia baixar a bola, Flamengo dá 2 chicotadas, Grêmio dá 2 chicotadas e continua mostrando sua força aí, mantendo lá as primeiras posições. Enquanto isso, no Rio de Janeiro... Tá ficando difícil, hein? Fluminense tem que respirar, mas não vai ser sábado não vai ser contra o Vasco não, vai ser contra outro, mas estamos aí analisando os times cariocas no Campeonato Brasileiro. E meu amigo Guilhom aqui vai dar uma espetada nessa questão dos ingressos, da venda dos ingressos, do modelo de venda de ingressos para o jogo do Flamengo contra o River Plate. E óbvio, nós não podemos deixar de comentar mais um episódio da novela Homologa Campelo. Mas vocês vão até rir do que eu tenho que dizer sobre Homologa Campelo. Isso aí nem a gente sabe o que é, que ele ainda não revelou a pedrada. Nós perguntamos aqui, ele disse, aguarda que eu vou soltar ao vivo. Para vocês saberem. Então, gente, vamos começar aqui para deixar todo mundo solto, vamos começar, afinal de contas, a final vai ser no Chile ou não vai ser no Chile? Ontem a final foi para o Paraguai, para o Peru de manhã. E para a Colômbia. Então ontem nós tivemos a final indo para Assunção, indo para Bogotá e indo para Lima. Cuidado com Madrid, hein? Porque pode aparecer essa história aí de Madrid. Eu acho que só em cima da hora, lamentavelmente, a gente vai ter uma definição sobre aonde vai ser. Falando sério agora, eu acho que questão de 7 dias antes, por quê? A Conmebol estava se fiando em 2 eventos internacionais grandes que o Chile ia sediar. O encontro da cúpula da Associação de Comércio Pacífico-Ásia e a reunião do clima. A reunião da cúpula antes, se não me engano, uma semana antes, e a reunião do clima depois. O presidente já cancelou as 2. Na mesma sentada, a ministra do esporte disse, não, o futebol vai unir, é uma coisa que une. Só que esta imbecil não está lembrando do seguinte, não tem time chileno na final. Então, para o torcedor local... Tem hora melhor para mostrar insatisfação para o mundo do que num evento onde o mundo inteiro vai estar olhando? Sim. Então, se eu fosse chileno, né, ligado ao movimento, é lá, quando der sexta-feira, meia-noite, de sexta para sábado, nós vamos para a rua e não vai ter final. Lembrando que eles queimaram o Marriott Hotel anteontem, que estava 100% ocupado na final da Libertadores. Não havia mais acomodação disponível. Então, os sinais de que é possível fracassar estão na mesa. O que é que mantém a Conmebol dura lá? Os parceiros comerciais atrás devem estar urrando, mantém, até a situação se tornar insustentável. Vem aí um grande fracasso regional. A manutenção da decisão em Santiago será, eu estou afirmando, será um grande fracasso internacional, a não ser que o Chile faça prisões em massa antes dos líderes. Periga piorar o cenário, porque você se acompanhou essa problema no Chile, cada passo em direção à repressão que o governo chileno dava, ao contrário do Brasil, a população ia para a rua. Então, cada toque de recolher, a população ia para a rua. Você tem como prender 30, 40, 300 líderes. Você não tem como prender 1 milhão de pessoas que foram para as ruas em Santiago. Você não tem como prender 1 milhão de pessoas. Sim, e me permite só uma questão, Guilhom. Bom, primeiro, boa noite aí a todos e todas, né? Bem, você também tem um histórico
de rivalidade entre chilenos e argentinos, que é uma rivalidade. Nem cheguei nisso. Apesar de que este momento não é um momento de rivalidade, talvez até pela questão eleitoral na Argentina, por quem está protestando no Chile, mas o futebol sempre é um mundo à parte, né? A gente não tem no futebol só torcedores progressistas, a gente tem torcedores também que alimentam os velhos nacionalismos, né? Chile e Argentina quase foram à guerra nos anos 80, entendeu? Então é muito temerário fazer, né, fora o medo, né? Porque quem é que vai comprar? Tudo bem, eu quero ver meu time na Libertadores, na final da Libertadores, é um sonho, mas quem compra, né? Quem é que vai comprar com filho, com não sei o que? Eu vou, mas não, eu vou com no família meio. nem pensar. Não vai. Só um detalhe para vocês dois aqui que eu acho engraçado aqui, quando teve aqui a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. Copa das Confederações, eu ficava da minha casa vendo a torcida do Chile, né? Quando o Chile veio jogar aqui no Rio. Copa do Mundo, Chile, lele. Rapaz, aquilo atravessava a madrugada, mas que deixava qualquer um irritado. Eu fico imaginando, sabe o que eu fico imaginando? Nessa confusão, essa torcida do Chile, porque a torcida do Chile são cidadãos chilenos que estão lá protestando também. Que estão lá. Tu imagina esse povo encontrar com a torcida do Flamengo, chegando lá no Chile, a polícia resolve baixar o cacete. Imagina o que vai acontecer. Posso dizer o que vai acontecer? Ele vai conseguir unir chilenos, argentinos e brasileiros para dar porrada na polícia. Que dar porrada na polícia é esporte nacional das torcidas aqui. Você não vai ter só torcedores organizados lá. Sim. Mas é claro que a jovem e a raça estão se mobilizando para ir. Óbvio. Quando chegar lá e encontrar 1 milhão que está acostumado a lutar 300 contra a polícia. Quando chegar lá e encontrar 1 milhão para dar porrada, vai dizer, eu sou de Chile, porrada nos homens. Então, e a porrada vai cantar. Você imagina o grau de irresponsabilidade do pessoal que está lá no Chile, assim, não, vai ser aqui. Isso é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho, querido. Eu acho que tem várias questões aí. Primeiro, essa questão da rivalidade é importante, essa questão de ser um evento mundial, ou seja, é o melhor lugar para você fazer protesto. Tem uma outra questão histórica, que é a questão do próprio Estádio Nacional, que é um símbolo, para quem conhece um pouco da história lá do Estádio Nacional, é um estádio Sim. de uma memória muito, muito difícil, muito pesada. Tem até lá hoje um pedacinho lá, memorial, um memorial lá igualzinho como estava, porque foi um campo de concentração do regime do Pinochet. E provavelmente, como eu conheço a Conmebol, não devem ir os chilenos ferrados. Vão os chilenos ricos, Abonados. que é a galera está querendo ir atrás dessa turma, dos chilenos com dinheiro. Então, é muito temerário mesmo fazer essa final lá. Manifestação, vão ter 2 convocações no Chile. Venha assistir a final da Libertadores. Tá tranquilo. Tá tranquilo, de um lado. Aí do outro lado, assim, todo mundo pro Estádio Nacional. Vamos passar o cerol fininho em todo mundo. Isso só o militante inicial, principiante, sabe que é isso que vai acontecer no Chile. Que não dá certo. Mas vamos aguardar, vamos ver se o bom senso toma conta da cabeça da Conmebol. Porque eu tenho certeza que do ponto de vista do Flamengo, não sou Flamengo, mas tenho certeza que se a Conmebol chegar pro Flamengo, olha, a decisão não vai ser no Chile, o Flamengo não vai reclamar. Né? O Flamengo não vai, não, só vão se for no Chile. O Flamengo não vai reclamar. Acredito também que o River Plate vai ser a mesma coisa. O River Plate também não vai chegar assim, se não for no Chile eu não vou fazer. Não dá para usar o argumento que existem contratos, né? Estão lá assinados, tem lá os patrocinadores. Todo contrato tem uma previsão extraordinária. E o que está acontecendo no Chile é uma situação extraordinária. Claro. As pessoas têm que ter bom senso. As pessoas têm que olhar e preservar a vida das pessoas. Não pode se manter numa posição cega, né, com relação ao que está acontecendo lá. Então eu acho, galerinha, que do ponto de vista da final da Conmebol e a final da Libertadores, Flamengo e River Plate, do ponto de vista da situação, do quadro político, eu acho que esse é o nosso recado aqui do programa Ponto Esquerda, bom senso, né? Vamos torcer aí para que dê tudo certo. Mas
Nós temos ainda, antes dos nossos comerciais, 3 minutinhos aqui para a gente fazer aqui uma brincadeira. Primeiro jogo. Primeiro jogo? 0x0, 1x0, 2x0. Primeiro jogo só tem um jogo. É um jogo só. É final única. É, porque já estão dizendo que pode ter 2. Não, isso eu não acredito. Isso eu não acredito. A placar. Olha, eu digo nessa semana que a Argentina tem me dado muitas alegrias. Então, eu acho que a Argentina vai me dar mais uma alegria. Secador a 500 watts de potência. Normal. Guilherme, vai lá. Eu não acho que vai ser uma goleada. Eu acho que se o River Plate repetir a atuação dos 2 jogos da semifinal e o Flamengo repetir a atuação dos 2 jogos da semifinal, sem sustos, a gente ganha de 2-0. Sem sustos. É no mínimo, X, aquele gráfico da física, X0, Y0, menos de 2-0 não vai ser em hipótese alguma. Pode me cobrar. Um jogo é muito difícil você fazer esse tipo de... Se fosse 2 jogos, você ainda consegue, olha, aqui em casa você empata, depois você ganha fora, ou você empata fora, ganha em casa. Mas um jogo é muito, muito imprevisível. Vou inventar agora aqui o secador do muro. Qual é o secador do muro? Vai empatar, vai para pênalti, e pênalti é sorte, seja o que Deus quiser. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Voltamos aqui dos nossos comerciais, mas quero dizer para você que no intervalo aqui, rapaz, ligaram o secador, mas um secador que olha, gigante, mas tudo bem. Mas aqui, antes da gente entrar no Brasileirão, quero lembrar você o seguinte: se você quiser acompanhar a TV Comunitária pela internet, tvcomunitaria.rio. Se você estiver na rua, baixe o aplicativo no Play Store, TVC Rio, bota no seu celular e você acompanha a grade da TV e também acompanha lá. Toda sexta-feira, 23 horas, vai ao ar programa Ponta Esquerda. E se você quiser acompanhar o Ponta Esquerda, você tem no Twitter, Esquerda Ponta, e você tem no YouTube, canal do YouTube, programa Ponta Esquerda, onde você pode acompanhar, deixar lá seu comentário. Em breve, outras redes sociais, ainda estamos montando. Mas 29ª rodada ou já é a 30ª rodada? 29ª, não é isso? Acho que é a 29ª. 29ª rodada. Nós já temos um primeiro bloco de jogo que foi ontem. Hoje, no dia da gravação, tem um segundo bloco de jogos e vai fechar a 29ª rodada. Ontem o Vasco perdeu para o Grêmio, 3-1, e o Fluminense perdeu para o Ceará. Hoje vai jogar Botafogo e Cruzeiro e Flamengo e Goiás. Nesse contexto aqui da tabela do Campeonato Brasileiro, concretamente, o que acontece? O Vasco, mesmo perdendo, ainda está na situação tranquila. Está lá com 38 pontos e dá em 10º, enfim, está na zona da Sul-Americana. Beleza. O Fluminense perdendo fica ali, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Se o Cruzeiro ganhar do Botafogo hoje, o Cruzeiro sai da zona de rebaixamento e o Fluminense entra na zona de rebaixamento. Então o tricolor Bernard vai ser botafoguense hoje. Aliás, quero dizer que o nosso querido amigo Fabiano, ele não está hoje aqui no programa porque ele está rezando,
firmemente, está fazendo uma novena firmemente lá para o Botafogo ganhar do Cruzeiro, porque se o Botafogo também não ganha do Cruzeiro, o Botafogo também vai ficar numa situação delicada. E pasmem, os times que estavam lá embaixo estão reagindo. Chapecoense ganhou do Atlético tão lá no reagindo, E sempre acontece isso. Então temos que estar. Botafogo e Fluminense tem que estar atento aí, e o Vasco também, ó. Grêmio, Palmeiras. Vai pegar o Fluminense sábado, que é uma disputa direta, mais equilibrada. Agora, Grêmio 3-1, vai pegar o Palmeiras São Januário, o negócio vai ficar. E essa 29ª rodada pode concluir com um carioca na zona de rebaixamento e outros dois ali o Botafogo ali mais próximo, o Vasco ainda, né? Tô aqui, tô bem, mas se perder na 30ª, perder Palmeiras, o negócio já vai começar a ficar complicado também pro Vasco. O Flamengo, se perder do Goiás, continua líder, né? Não tem muita modificação. Diminui a diferença pro Palmeiras? Diminui, mas tudo leva a crer. Mas isso depois eu falo aqui no Campeonato Brasileiro. Quer começar por quem? Pelo sofrimento? Começa pelo desesperado lá, falando do time dele. Na verdade, bom, a gente falou aqui, o último programa até que eu participei, a gente já estava, o Marcão tinha acabado de assumir, tinha vindo de algumas vitórias, alguns resultados importantes, mas eu acho que a situação realmente está muito complicada para o Fluminense. Eu já escutei li pela internet hoje a possibilidade do Marcão cair. Enfim, o fato é o seguinte, a crise do Fluminense não é uma crise que começou nesse campeonato, não é uma crise que começou nessas rodadas. O Fluminense, eu já tenho falado aqui desde que a gente começou o programa, o Fluminense trocou de presidente já com o campeonato, já estava andando. O último presidente não terminou o mandato, teve que antecipar a eleição, quase que sofreu um processo de impeachment. Então, assim, a situação do clube é muito difícil, né? É claro que eu não atribuo só a essa, não poderia atribuir só a essa diretoria, mas há um conjunto de mandatos, de diretorias que vem desestruturando um trabalho que eu não vou dizer que a gente descobriu até que o trabalho maravilhoso que o Peter Simonsen colocava que existia, que o Fluminense estava saneado, que o Fluminense chegaram até, muito engraçado, tinha um dos grupos do Fluminense lá que apoiava, o grupo majoritário que apoiava o Fluminense, o Peter, chamava de novo Fluminense. Não, o Fluminense não existia. Então, foi tudo uma grande maquiagem, claro, com o aporte da empresa médica que tinha, né? O Fluminense teve possibilidade durante 13 anos e até poderia ter se organizado, mas não se organizou. Enfim, agora, o que eu acho, Madureira e Guilhom, é que, infelizmente, o clube, ele se esgotou, as forças políticas do clube se esgotaram. Eu acho que, enquanto não tiver uma nova geração, um grupo novo, apesar do grupo que está na direção do Fluminense ser um grupo relativamente novo, de idade, enfim, não são aqueles antigos dirigentes, mas a prática é antiga. Então eu acho que a gente só vai conseguir, e aí não adianta, não tem saída. O clube só vai mudar se for reoxigenado. E aí eu sei que é muito difícil. As pessoas, normalmente no futebol, as pessoas se associam, elas entram, elas consomem quando o time está ganhando, não quando o time está mal, não quando o time cai, né? Ainda mais quando a gente vê que o Fluminense vem batendo na trave nessas tabelas há bastante tempo. Então a possibilidade de, num momento de crise econômica, você entrar, dar dinheiro para uma coisa que não te dá retorno, não te dá prazer, é muito complicado. Mas a única saída é que a gente tenha renovação de quadros, que a gente tenha pessoas novas, que o clube consiga se reoxigenar e tentar, agora nesse período final, nessas rodadas, né, que faltam, tirar o máximo, né, desse grupo, pelo menos dentro da garra, da gana. Não sei como é que está a situação de salários, eu tinha uma informação até pouco tempo, não sei se está, eu acho que ainda está atrasado, é muito difícil,
Mas o Fluminense também já escapou de um 98% rebaixado, né? Então, claro que o time era outro, tinha líder, tinha Fred, tinha Conca, tinha um time que depois foi campeão nacional no ano seguinte. Eu tô vendo que você tá rindo aí. Enfim, é o que Vamos se fazer pode... uma sessão espírita É o que aqui. se pode dizer. Eurico Miranda. Eurico Miranda. É o que se pode dizer, né? Agora, é isso. Eu acho que o torcedor tricolor tem que apoiar, tem que ir até o último momento. E aí, no ano que vem, estando na primeira ou não estando, o clube precisa fazer uma grande avaliação interna. E aí, quem está na direção do clube hoje precisa ter humildade para chamar as partes, para que a gente tenha um novo pacto dirigente do Fluminense. Depois desse desabafo romântico, caloroso, nosso amigo, né? Vamos aqui falar para nossa Urubulândia aqui, que está feliz da vida aqui, líder, vai lá. O Flamengo só perde esse campeonato se acontecer uma grande tragédia. Porque o Flamengo hoje tem 4 jogadores em condição de armar sem grandes diferenças técnicas. Quando o Cuejar saiu, o Cuejar era um grande guardião da defesa, né, no meio campo. O Jorge Jesus não fez grandes dramas e tal, porque ele já estava observando o Gerson. E os técnicos portugueses, deve fazer parte da escola dele, vamos lembrar, eles são craques em ensinar um jogador habilidoso a marcar. O Carlos Alberto do Fluminense, quando foi para o Porto, disse que o Mourinho começou a botar ele para marcar, como volante. E aí, na terceira ou quarta vez, o Mourinho perguntou para ele: você está entendendo o que eu estou fazendo? Ele disse: não. Ele levou uma bronca do Mourinho, que ele disse: cara, é mais fácil você marcar, roubar a bola e armar, do que eu ensinar um cara que marca a armar. Sim. É mais fácil que você marque. Então, o Jesus colocou Arão e Gerson, que são 2 jogadores. O Arão tem um bom passe, ele é capaz de puxar um contra-ataque, e o Gerson arma, ele sabe armar. Então você tem hoje o Arrascaeta, protagonista total quando está em campo. Quando ele não está em campo, o Everton Ribeiro assume esse protagonismo. Na ausência dos 2, você tem o Diego e você tem o Gerson. Então o Flamengo tem 4 cérebros à disposição no meio campo. Em grande fase, Bruno Henrique e Gabigol. E você tem 2 laterais no Flamengo. Você tem um zagueiro que estava esquecido e está sendo cogitado na seleção espanhola. Você tem um bom goleiro. Então hoje o Flamengo tem um elenco afinado, né, com craques e muito bem. Teve uma cena essa semana que mostrou bem como é que as coisas estão indo na Gávea. Teve uma brincadeira lá de pênalti, o Diego Alves ganhou um pênalti do Gabigol e sacaneou ele, fez assim. Então, tudo está muito bem ajeitado no Flamengo. Eu acredito que a gente ganha o campeonato com essa folguinha assim. Se bobear, vai para Libertadores classificado. Falando em Libertadores de 2020, né? Estamos aí, o sonho. Os vascaínos estão sonhando que pode pegar a Libertadores. E pode. Eu tenho dito para os meus colegas vascaínos, a Sul-Americana hoje é realidade. A Libertadores está dependendo de muita coisa para a Libertadores. Eu acho mais complicado. Mas vamos aqui entender uma coisa substantiva, né? O Vasco ganhou antes do Grêmio, somou uma vitória, foi uma vitória e um empate, né? Uma vitória, enfim, somou ponto, né? Aí pegou agora Grêmio, Fluminense e Palmeiras. Grêmio 3-1. O Vasco dentro de São Januário contra o Grêmio, primeiro, tudo bem, você está jogando em casa, né? Você tem lá a força da torcida, mais uma vez a torcida está fantástica, porque está apoiando, está lá, sensacional. Agora, nitidamente, não é possível. O Vasco consegue fazer um gol no Grêmio, né? Porque é uma equipe de maior potencial, bem montada, uma boa defesa, consegue fazer 1-0, faz 1-0, recua. O que fez o Renato? Na mesma hora, tirou o cara, botou o menino para correr. Na hora ele fez o gol. Primeira bola ele meteu lá, fez o gol. Acabou. E aí no segundo tempo, né? Aquela coisa todo mundo conhece o Renato botou o time para cima. Foi para cima, sacudiu. Claro. Né? Não vou nem comentar o pênalti, porque o pênalti do Castanho parecia
pênalti de amador, né? O cara parece que está começando na profissão agora. Mas, enfim, o fato concreto é que a disparidade, não tem jeito, o termo é esse, a disparidade ainda é razoavelmente grande, né? E aí a gente teve, tanto é que o jogo equilibrado vai ser sábado contra o Fluminense, esse vai ser o jogo equilibrado, ali aonde o Fluminense, tudo pode acontecer, o Fluminense precisa de 3 pontos, se o Vasco tiver os 3 pontos contra o Fluminense, então ali é uma mini decisão. Sim. Ali é uma mini decisão, aí depois vai pegar o Palmeiras dentro de São Januário, aí é outra pedreira, porque o Palmeiras, esse jogo Vasco e Palmeiras, ele vai ser tão importante a que ponto? O Palmeiras alimenta a esperança de que o Flamengo tropece para ele encostar. Se o Vasco ganha do Palmeiras, preste atenção, se o Vasco ganha do Palmeiras, o Flamengo já é campeão. Porque a diferença do Flamengo para do Palmeiras vai passar a ser de 12 pontos. Sim. Se a diferença for para 12 pontos, acabou. Vai para 13. Se o 13, Flamengo ganhar hoje, pode ir para 13. Aí acabou. Ou seja, 4 jogos. Se Se for perder 4, o Palmeiras vai ter que ganhar 4. Então, quer dizer, o jogo Vasco e Palmeiras, ele está ganhando um contorno de decisão do campeonato. Define o Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras ganhar, continua torcendo por um tropeço do Flamengo. Se o Vasco ganhar e o Flamengo não tropeçar, acabou, o Flamengo campeão. É isso, ó. É aí da piadinha que estão fazendo aí, que Vasco e Flamengo vai ser jogo de entrega da faixa. Aí tem que aturar, mas efetivamente essa é a tal história. As limitações do time do Vasco da Gama são limitações objetivas e essa conduta de faz um gol, volta, tá ficando difícil. Vamos para os nossos comerciais e a gente volta já já. Você se preparou o ano todo para esse momento. O jogo da conquista. Mas para não ser desclassificado, é preciso se lembrar de algumas regras básicas. Você conseguiu chegar na menina, está conversando e resolveu tentar beijá-la. Não seja tão rápido, bonitão. Antes de mergulhar de cabeça, espere o sinal cercado, ou você pode acabar desclassificado. Jogo limpo é sem violência contra as mulheres. Então, voltando agora aqui do nosso intervalo, que a gente encerrou ali analisando o resultado da 29ª rodada, nós temos aqui a conclusão que os cariocas podem ficar tristes para o final de semana, porque o resultado do jogo Botafogo e Cruzeiro, se o Cruzeiro ganhar, bota o Fluminense na zona de rebaixamento e bota o Botafogo também numa situação mais complicada na tabela. Então, para os cariocas, excetuando lá os flamenguistas que estão lá na liderança, estão lá gozando lá à vontade com relação a possível título do Campeonato Brasileiro, os outros 3 cariocas ainda estão ali, cada um na sua via cruz, ainda tentando resolver a sua vida do ano 2019. Mas vamos torcer aqui para que Botafogo ganhe do Cruzeiro, porque assim o Cruzeiro fica na zona do rebaixamento, aí eu vou ser barrista mesmo. Botafogo ganhar do Cruzeiro, Botafogo na primeira divisão, Fluminense também na primeira divisão, Vasco na primeira divisão, porque 2020 os carioca tem que estar lá na ponta de cima, lá no GC, os 4 da GC lá em cima. Sonhar não custa nada, mas vamos lá, vamos ver como é que fica. Mas veja, semana passada, falando aqui da política futebolística, falando do Vasco da Gama, o Bernard aqui deu uma pincelada sobre como é que está a política interna do Fluminense. A do Flamengo, não tem nem o que dizer do Flamengo. Não há novidade. Não há novidade, não precisa dizer do Flamengo. Botafogo não está aqui, o nosso querido Botafogo, mas ele deve estar rezando, pelo amor de Deus, que na política interna alguém vá lá e assuma. Estão dizendo que é o povo lá de Itaú que vai assumir, mas vamos ver. Então, o que acontece? Novela mexicana lá no Vasco da Gama. Semana passada a gente estava comentando aqui qual era o quadro. O presidente do Vasco da Gama não homologa os novos associados e ainda acusa os novos associados de prática de mensaleiros, porque tem uma prática de mensaleiro. O Conselho Deliberativo faz uma reunião extraordinária para analisar a situação.
o presidente do Vasco chega na reunião do conselho com a seguinte proposta: vamos montar uma comissão de sindicância para analisar cada pedido de nova associação. Só que ele chegou na reunião com a comissão montada. 6 nomes, todos indicados por ele. Já chegou lá com os nomes bonitinhos. O que aconteceu na reunião? Só para começar a brincadeira, ele conseguiu perder tudo. Por quê? O Conselho Deliberativo diz o seguinte, pelo estatuto, quem toma a decisão final sobre os associados é o presidente. Então o Conselho vai respeitar o estatuto. Mas, para não ter discussão, montaremos uma comissão de sindicância para analisar todos os novos pedidos de associação. Sendo que a composição desta comissão de sindicância deixou Campelo chupando o dedinho. Sabe aquele menino assim, Teve nenhum nome dele. Ninguém. Entrou todos os outros grupos que criticaram a postura do presidente, inclusive os grupos que, teoricamente, estavam defendendo o presidente, caíram fora. Tá lá na comissão Identidade Vasco, Casaca, tem outros 3 grupos lá, o grupo do branco são chamados de amarelo, e outros 2 grupos lá que eu não lembro de cabeça aqui, mas eu tenho aqui no celular, não vou pegar o celular não, mas só para o resultado final de composição da comissão de sindicância é que Campelo não botou ninguém na comissão. E o mais bonito, quando o conselho foi votar, eu já sei dessa, quando o conselho foi votar, Campelo votou sozinho contra a decisão do conselho. Quando botou em votação que vai montar a comissão de sindicância, a composição da comissão de sindicância e quais seriam as atribuições da comissão de sindicância, o Campelo votou sozinho. Maior isolamento, maior demonstração de isolamento. Deixa claro o que quer dizer esse sozinho. Quantos votos a proposta do Campelo teve? Uma. A dele. Sozinho. Sozinho. Ele votou não sozinho, é modo de dizer. É isoladíssimo. Então, ou seja, e essa semana já teve a primeira reunião dessa comissão de sindicância, que já encaminhou à direção do Vasco, a diretoria do Vasco, vários ofícios solicitando todas as informações necessárias para serem analisadas. Entre elas, a famosa anistia que ele, Campelo, deu ano passado, que está todo mundo querendo saber como é que foi essa anistia, porque ele não deixou transparente por quê, para quê e para quem foi dada a anistia. Então, tudo que ele não queria. Resumo da ópera. O que dizia o Campelo antes dessa decisão do Conselho Deliberativo? Eles querem ter acesso ao quadro de associados para saber quem é quem e fazer campanha. Bom, se o objetivo era esse, então, Campelo, sinto muito, agora tu vai ter que abrir o quadro de associado para todo mundo e para todo mundo ter a mesma informação. Agora, parênteses. Como é que em pleno século XXI eu faço parte de uma associação e não posso, ou é um problema, saber quem são os meus colegas associados? Isso é inimaginável. Isso não é razoável que você não pode, você como associado, né, o cara do Vasco, ele é sócio, é inimaginável que seja problema saber quem são os associados. Isso é inimaginável. Fecha parênteses, toca o barco. Mas o detalhe sórdido, você que está em casa, Quilhão Bernardo, foi que no dia seguinte da reunião do Conselho Deliberativo, Campelo homologou todo mundo, rapaz. Aí tá assim, pô, é um palhaço, é uma brincadeira, né? Você homologou todo mundo. É óbvio que também todo mundo entendeu que o movimento dele, pelo raciocínio que ele expressou, pelo raciocínio que ele falou para todo mundo, era uma tentativa de morrer o objeto da comissão de sindicância. Sim. Se tá todo mundo homologado, para que a comissão de sindicância? Aí ele deu com os burros na água na vez. De novo, deu com os burros na água.
Porque a comissão de síndica diz, tudo bem, pode homologar, só que nós temos que analisar a anistia que você fez também. Claro. Aí, agora tem um novo capítulo. Foi encaminhado o pedido, foi encaminhada a solicitação de informação e, senhores, hoje nós estamos gravando o programa. Só vamos ter o resultado da reunião do Conselho Deliberativo de hoje, que vai analisar as contas do Campeiro. Então, hoje, o Conselho se reúne para analisar as contas do Campeiro. Do ano passado, 2018. Isso, do ano passado, 2018. Eu só vou dizer que tem gente por aí dizendo que não vai aprovar as contas do Campelo. Né? E para lembrar, nessa esteira, dia 8 de novembro, o Conselho se reúne de novo para discutir a reforma do Estatuto para introduzir eleições diretas no Vasco da Gama. Tem lá um debate se a eleição vai ser já para 2020 ou se vai ser para 2023. Mas, dia 8 de... Qual seria a fórmula? A fórmula é o que? Com um associado torcedor? É o que está previsto no Estatuto. Porque o Vasco tem... Proprietário, benemérito... Não, além disso, você elege e depois é que tem você elege o conselho e o conselho vota. Foi assim que o Campeiro parlamentarismo. chegou. É um parlamentarismo. A proposta agora é que eleição direta, na cabeça acabou, e aí votou, quem ganhou e monta a diretoria e tal, essa coisa toda. Então, efetivamente, este é o contexto que evoluiu a novela Vasco da Gama. E agora, vamos ver quais serão as atitudes do presidente, se ele vai passar as informações que foram solicitadas. Vamos ver se as contas serão aprovadas, né? E na semana que vem, quando a gente estiver fazendo o próximo programa, vai ser exatamente o dia 4, 5, 6, às vésperas da reunião do Conselho que vai discutir eleição direta. Então a gente vai gravar no dia 7, no dia 8 se reúne o Conselho para discutir a alteração do Estatuto para fundamentalmente tratar dessa questão. Tem outras medidas óbvias, mas que vai introduzir a questão da eleição direta para presidente do Vasco. Então veja, são também grandes emoções, né? Imagina, nós temos aqui, misturando um pouco as bolas, né? O STF vai decidir se o Lula é livre ou não. O STF vai decidir se o Bolsonaro tem participação ou não na morte da Marielle. Né? E paralelo a isso, no Vasco da Gama vai decidir se conta é aprovada, se o presidente... Teremos uma semana agitada. O que não vai faltar é assunto, futebol, política, e vai ter a decisão ainda também da Conmebol. Você vai dizer se vai ser no X, se não vai ser... Isso é uma maravilha, uma beleza, uma beleza. Maravilhoso. Mas, Campelo, não adianta mais falar homologa, porque tu já... homologou. Canetou. Né? Canetou. Mas posso dizer uma coisa pra tu? Com toda sinceridade? 148-1, eu no seu lugar, eu juntava meus trapinhos e saía de fininho. É uma surra inimaginável. Estamos aí nessa situação. Mas o que eu quero aproveitar o gancho para puxar aqui, falei muito aqui dessa agora do Vasco, mas veja que engraçado. Quando surgiu a questão da vitória do Vasco, o ascenso do Flamengo, surgiu aí essa questão que o clube, a fundo de investimento que patrocina o PSG, está com o Vasco no radar. O que está chovendo de vascaíno nas redes sociais dizendo vem, Catar, né? Catar. Vem Catar. Já botaram até blusa assim do Vasco. Catar, vem. Calma, gente. Calma que não é assim, não. Não bota dinheiro em lugar. Não pense vão botar que é assim. dinheiro. Não pense que é assim também, não. Porque o Flamengo está com a gente. Não... Tudo bem, o Flamengo está aí, está crescendo. Agora também não vamos sacrificar o clube para entregar na mão
de quem, não é? Vamos ter calma, porque não dá para ser assim, né? Vamos pensar aí na gestão. Mas vamos para os nossos comerciais e vamos voltar aqui para tratar de ingresso. Voltamos aqui para o nosso último bloco, onde nós vamos tratar. Guilhom aqui fez uma pesquisa sobre essa questão da venda dos ingressos para a final da Libertadores e o modelo de elitização do futebol, de mudança de perfil do torcedor para ter acesso lá ao futebol, estádio. Então, Guilhom, você vai levantar a bola para a gente cortar. Vamos lá. O ponto de virada mundial do futebol, da relação público e futebol, torcedor e estádio, foi aquela tragédia na Inglaterra, na final da Copa da Inglaterra. O que aconteceu ali? Né? Tivemos uma superlotação. Aquele fato foi tão importante que o primeiro-ministro nomeou uma comissão que produziu um relatório que ficou conhecido como relatório Taylor, porque levava o nome do Robert Taylor, que era o responsável pela investigação. O que aquele relatório concluiu? Aquele relatório concluiu que a culpa foi dos torcedores do Liverpool. Os torcedores forçaram a entrada, foram culpados e aquela tragédia aconteceu por causa disso. Anos mais tarde, descobriu-se que aquele relatório tinha mais de 100 falsificações e alterações. Os torcedores do Liverpool ganharam na justiça o perdão e ficou estabelecida a culpa sobre a polícia. A polícia abriu o portão e permitiu a entrada do público que estava lá fora. O primeiro-ministro da Inglaterra, à época, o David Cameron, vai à Câmara dos Comuns e, num ato de extrema importância, pede desculpas claramente, com estas palavras, sem fugir do assunto. Eu peço desta tribuna desculpas às famílias dos torcedores do Liverpool. Seus entes queridos que morreram não foram culpados. Qual foi o resultado objetivo e prático dessa confusão toda? Os hooligans foram tirados para fora do estádio. Acontecia na Inglaterra o que acontecia no Brasil até alguns anos atrás. Futebol era um esporte popular. Vamos lembrar do Maracanã quando ele foi construído? Ele tinha geral, ele tinha cadeiras, ele tinha arquibancada, ele tinha cadeira especial. Ele foi concebido para ser um microcosmo da sociedade brasileira. Todos podem assistir um jogo de futebol. A geral chegou a custar R$1 e você tinha cadeira especial que frequentada por políticos, atrizes, atores famosos. Veio a primeira reforma, segmentou a arquibancada, lembra? Verde, amarela e branca. Sim. Aquela reforma foi negociada com as torcidas organizadas, preservou-se o espaço das torcidas organizadas, os assentos verdes não tinham encosto, havia diálogo com as torcidas organizadas. Brasil escolhido para a Copa do Mundo e para Olimpíadas. Já na vigência do Estatuto do Torcedor. Repito, o Estatuto do Torcedor tem vários artigos que são inconstitucionais. Ponto. Não tem discussão.
começou-se um processo de elitização, um retorno ao que era o futebol. O futebol no Brasil, quando surge, até a primeira Copa América, era um esporte de ricos, elite, praticado pelas elites. Então, o plano, desde o século que nós estamos até agora, desde os anos 2000, comecinho para cá, é tirar do futebol a torcida organizada, o preto, o pobre. A torcida do Flamengo mudou radicalmente. Eu frequento o Maracanã desde a década de 80, 87, 88, né? Eu já era molecão, já ia com a rapaziada, já não ia mais com meu pai, já ia com a rapaziada. Era preto, desdentado, era o cara de chinelo. Se hoje vai no Maracanã, a torcida do Flamengo está branquinha. Se você olhar para a televisão, a torcida do Flamengo está branquinha. Branquinha, branquinha, branquinha. As torcidas organizadas estão sendo jogadas para fora. Com isso, a torcida do Flamengo não ganha mais jogo. Porque quem puxa o grito no Fluminense, no Vasco, no Botafogo, é o torcedor organizado. Porque ele é organizado. Ele vai com faixa, ele vai com bandeira. Eu lembro nos anos 80 como era bonito a chuva de papel higiênico de um lado e a torcida do Fluminense empeixando o Maracanã com pó de arroz. Então a torcida do Fluminense, inclusive, esperava vir. Quando começava a papel higiênico, a gente já sabia que vinha o pó de arroz, vinha aquela nuvem e o jogo só começava depois. Hoje você é multado se você jogar papel higiênico. Então a festa tradicional dos estádios, o torcedor tradicional está dando lugar a um outro tipo de torcedor. Que torcedor? Consumidor. Eu fiz questão de fazer uma pesquisa, e aí eu vou trocar os óculos, que a idade chega, você começa a trocar os óculos. Eu tenho aqui, você pode acessar pela internet e buscar, um relatório, demonstrações financeiras do Clube de Regatas do Flamengo, isso está na internet, realizado por auditores independentes. O que eu busquei aqui? Falei, afinal, qual é a importância da bilheteria na fonte de renda do Flamengo? Primeiro dado, na página 10 do relatório tem aqui em 2018. Em 2017 foi a venda do Vinícius Júnior, nós lucramos 183 milhões com a venda de jogadores. Basicamente a venda do Vinícius Júnior responde por 70% disso. Nós tivemos de bilheterias, de um modo geral, 62 milhões de arrecadação. Ano passado, nós tivemos uma receita, ou seja, entrou dinheiro no Flamengo, 543 milhões. Desses 543 milhões, 88 milhões, ou seja, cerca de 16% de bilheteria. Ok? Isto significa dizer que a bilheteria foi a segunda maior fonte de renda. Perde só para direitos de transmissões, que, de acordo com o relatório independente, esse relatório não foi produzido pelo Flamengo, alcançou 222 milhões. O que isto quer dizer de objetivo? Eu não quero mais torcedor, eu quero ganhar dinheiro com a venda dos ingressos. Então eu quero gente que esteja disposta a pagar para ir. Agora, na final da Libertadores, o que o Flamengo fez? A Conmebol entrega aos clubes a responsabilidade pela venda de ingressos. O River Plate ganhou 12.500 entradas, o Flamengo ganhou 12.500 entradas e teve outro tanto, que pelas contas da 25 deve ter uns 14, 15 mil aí dados ao público chileno, né, vendidos ao público chileno. O que o Flamengo está fazendo? Olha, sócio torcedor vai comprar, como tem sido feito. Só que começa pelo sócio torcedor mais rico. Então você tem 147 mil, em torno de 147 mil sócios torcedores. Vamos supor que você tenha 30% de inadimplência, você tem 100 mil torcedores disputando 12.500 ingressos. A venda de ingressos abriu oficialmente quarta-feira, 9 horas. A maioria dos sócios torcedores são do plano raça. Só no dia 3 que vai abrir para o plano raça. 1 por ingresso. Então, normalmente você sócio torcedor consegue comprar 3 ingressos, 4 ingressos com sócio torcedor. Agora só 1. Então, famílias não vão mais para a final. Se eu quiser ir, eu vou comprar ingresso para mim e vou ter que esperar o dia 8, se sobrar, para comprar para minha mulher e para o meu enteado. Sim. Com isso,
você tinha famílias que poderiam ir para o Chile e que não vão. Então você está aguçando um processo de elitização aonde, num contexto cultural, onde não se tem muito acesso aos equipamentos culturais da cidade do Rio de Janeiro, a diversão da massa vai deixar de ser diversão da massa. Uhum. Por quê? O Flamengo está colocando para fora o seu torcedor pobre. Não interessa mais o torcedor pobre ao Flamengo. Esse cara fica no bar, toma sua cerveja, sua cachaça, mas não frequenta mais o estádio. Isto é objetivamente o que está acontecendo e está demonstrado em números. O futebol, ano passado, a bilheteria, aí dentro da arrecadação do futebol, ela foi a quarta arrecadadora. Você teve em direito de transmissão 222 milhões, você teve de patrocínio 89 milhões, você teve o programa sócio-torcedor 48 milhões. Então, dos 405 milhões que o futebol trouxe ao Flamengo, da onde veio menos foi da bilheteria. Então você pode sim criar 10 mil ingressos a R$10, Sim. a R$20 e permitir que o torcedor mais pobre frequente o estádio, vá para o estádio. Trazer aquele cara que é preto, que é pobre, que é cachaceiro, que entrava lá, fazia... Trazer aquele cara de volta para o estádio, porque isso não vai dar grande diferença aqui. Se você tem 10 mil ingressos lá a R$10, vamos pegar a capacidade da geral antigamente, isso não vai fazer grandes diferenças, porque você arrecada 222 com direito de transmissão. E esse ano os jogos do Flamengo estão passando em Portugal por causa do treinador. Então não é uma questão financeira, é uma questão ideológica. É uma questão proposital. O pobre vai parar de ir, já parou de ir ao estádio. Porque R$60, R$50 paga quem é sócio torcedor. Quem não é, paga R$100. Então o que o Flamengo está fazendo é uma covardia, uma violência que não se justifica financeiramente. Não venha me dizer que desses 44 milhões, se você arrecadar 34, você vai ter grande diferença, porque não tem. Não é daqui que o Flamengo sustenta o futebol. Não é. Então, o que o Flamengo está fazendo, o que esta diretoria, esta mentalidade de 2013 para cá está fazendo é limar o torcedor pobre dos estádios. Você, torcedor pobre, não tem vez se não tiver grana para consumir. Fique em casa. A mensagem do Flamengo é essa. Não quero você no estádio. Bernardo, depois desta belíssima explanação sobre a elitização, tirar do cenário a população mais a base da pirâmide, né? Tirar lá do palco, jogo para você o seguinte, rapidinho que a gente já está no final, mas deixo para você comentar o seguinte: Witzel tá querendo botar geral de novo no Maracanã. Infelizmente, bom, mas tá querendo botar aí o geral no Maracanã. E o tricolor? A aristocracia tricolor. Olha, na verdade, é claro, os dados do Guilhom, eu acho que é incrível toda essa explanação que ele fez. Bom, do ponto de vista de Maracanã, do ponto de vista como tricolor, a primeira coisa que eu acho é que, e aí a gente tem que falar a verdade, é uma balela essa história de que Flamengo e Fluminense administram o Maracanã. Não administram. Quem administra é o Flamengo, porque o Flamengo é quem está lá. É como se, por acaso, eu fosse lá, vou dormir na tua casa e não tenho nada escrito, nem nada, não sei o quê. E amanhã posso vender a sua casa? Não posso tomar decisões na sua casa. A sua casa é sua. É quem está lá no papel. Ah, mas um acordo de cavalheiros. Tá, no século XXI, as pessoas falam de profissionalização e aí se fala de acordo de cavalheiros. Tá ótimo, acordo de cavalheiros é uma coisa muito ótima, uma coisa muito interessante. Fluminense é um clube fidalgo, aquela coisa toda. Agora, não é assim, né? Profissionalização não é isso, né? Agora, então, sobre essa questão dos ingressos, eu acho que, e essa questão do governador Witzel, né, que até sancionou uma lei agora, né, que foi inclusive de uma deputada do PT,
que cria essa geral, né? A possibilidade de retirar cadeiras para recriar a geral. Eu acho, dentro dessa perspectiva aí que o William colocou, um sonho muito distante, né? Eu acho que ali a gente só vai conseguir ter mesmo uma reconfiguração do Maracanã quando um dia a gente tiver um governo do estado comprometido com a população, que a área de esportes, que o Maracanã seja visto como não como uma arena, mas como um patrimônio histórico da população do Rio de Janeiro, a população se reapropriar do Maracanã, depois de todas essas reformas que aconteceram, depois desses mega eventos e tudo. Então, assim, eu acho que, do ponto de vista como tricolor, eu acho que a gente deve lutar para que a gente tenha uma política de ingressos populares, né? E aí, enfim, um dia, quando o Maracanã, quando a gente tiver essa nova visão, uma visão mais novamente popular do Maracanã, poder implementar uma política assim com todos os clubes do Rio de Janeiro. Bernard, torcedores pela democracia, deixando claro que no Fluminense, ele, como torcedor do Fluminense, não concorda com essa política de tirar o povo dos estádios, tirar o povo do futebol. Flamenguista apaixonado aqui deu dados de como uma política dessa natureza está sendo implementada. Eu assino embaixo dos dois. Em São Januário tem que ter cara do povo, cheiro do povo e a voz do povo. Obrigado pela presença de vocês e até semana que vem no próximo programa Ponta Esquerda. Para os cariocas, Flamengo já foi lá e garantiu 3 pontinhos. Vasco foi lá, dentro de São Januário, tomou de 3 do Grêmio. E hoje, Botafogo enfrenta o Cruzeiro. Fluminense, desculpa, falei errado aqui, queridos. Falei tudo errado. Tá erradão. Ele tá tão acostumado ao Flamengo. Ele tá tão acostumado ao Flamengo ganhar, que o Flamengo joga daqui a algumas horas, ele já botou na minha conta 3 pontos, porque ele já sabe que são 3 pontos certos, que a gente não perde mais até o final do campeonato.